Olá, amigos. Responderei à pergunta a título do vídeo. Por que estão chamando os adventistas de adoradores do demônio? Por que essa classificação? Vamos orar e vamos entrar na mensagem. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos ajude para enfrentar as dificuldades dos últimos dias. Abençoe essa pessoa que está vendo essa mensagem. Ó Deus, derrame bênçãos sem medida sobre ela. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, está circulando aí, tanto nas redes sociais, em algumas denominações, inclusive eu mesmo já entrei em contato com algumas pessoas que dizem que os adventistas são adoradores do demônio. Ou seja, as acusações contra os adventistas estão se acentuando, ou seja, estão tomando uma outra forma. A princípio, os adventistas eram acusados de serem uma seita. Agora estão acusando os adventistas de adoradores do demônio. Tem um site em especial em fazer isso aí. Eu não vou citar o nome do site nem do canal do YouTube para poder assim não dar audiência, né, para eles. Mas vamos entender. Essa acusação falsa, ela está baseada justamente no ritual do Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é a festa mais sagrada para os judeus. É considerado o dia do perdão, o dia da expiação. Também é comemorado ainda hoje, no dia de Israel. Como vocês podem perceber, aqui está acontecendo o ritual de Yom Kippur. O sacerdote, ele está com dois bodes, né, um à sua esquerda e outro bode à direita. O que ele fará com esses bodes? É com base nesse ritual que acusam os adventistas de adoradores do demônio. Vamos dar uma analisada que nada mais é do que um erro de interpretação. Infelizmente, hoje, muitas pessoas permitem que outros pensem por elas. Principalmente quando alguém está envolvido em alguma religião. Normalmente, as pessoas que estão em determinada religião, elas escutam mais do que o líder que está lá à frente diz, do que realmente a Bíblia diz. É muito simples. Se a sua doutrina, você que faz parte de qualquer igreja, que não seja adventista, está ouvindo esse vídeo. Se a doutrina da sua igreja, ela não pode ser testada pela Bíblia, ou seja, se os líderes impedem da doutrina da sua igreja ser testada pela Bíblia, logo a sua igreja é falsa, essa igreja que você está é falsa. Porque toda doutrina falsa ela cairá quando entrar em choque com as escrituras, com a verdade. Eu vou repetir. Se te impedem de testar as doutrinas da sua igreja pela Bíblia, logo essa doutrina que você está seguindo é falsa. Porque aqueles que estão na verdade não temem, não têm nenhum receio. Ao contrário, eles dão a vida pela verdade. Então vamos analisar aqui. Na crença adventista, isso está nos comentários adventistas, né? Também está nos escritos de Ellen White. O que os adventistas ensinam? A igreja adventista ensina. Estou aqui em Levítico, vou abrir aqui, em Levítico 16. Aqui no capítulo 16, está falando do ritual do Yom Kippur, né? Deixa eu fechar aqui. Eu vou pular direto para o verso 7 para ser bem dinâmico e direto, tá bom? Para ficar mais fácil de entender. O verso 7 diz assim: Também tomará ambos os bodes
e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Então, nesse dia, nesse ritual, que é o chamado dia do perdão, dia da expiação, era escolhido 2 bodes, né? O verso 8, como lá na imagem, né? E lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro pelo bode emissário, ou Azazel. Então aqui no verso 8 está dizendo que o sacerdote escolheria ali quem seria um bode para o Senhor, ou seja, um bode que seria sacrificado para Deus, e o outro para emissário ou Azazel, ou seja, para ser enviado em algum lugar. Vou repetir. Um bode era escolhido para ser sacrificado para o Senhor, de acordo com o verso 8, e o outro era escolhido para ser enviado para algum lugar, ou chamado também de Azazel, ou bode emissário. O verso 9 diz assim: E então Arão fará chegar o bode sobre a qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Presta bastante atenção. O bode que era escolhido para ser sacrificado para o Senhor, para Deus, ele seria para a expiação do pecado. Certo? Ou seja, esse bode que era escolhido para representar a Cristo, né, porque ele se sacrificaria pelo povo, ou seja, o seu sangue seria derramado, ele seria para a expiação do pecado, conforme o verso 9. Aí quando nós vamos mais para frente, aí você pode ler na sua casa, né, todos os versículos. Aqui está dizendo o que acontecia depois que o bode que era sacrificado para Deus. O que acontecia com o santuário ali? Aí diz o seguinte, ó. O verso 20. Depois que o bode que era sacrificado para Deus acontecia, o verso 20 diz qual que era o efeito desse sacrifício. O verso 20 diz o seguinte: Pois acabando de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então ali o bode que representava Cristo, que era morto, ele fazia a expiação pelo santuário e a expiação pelo povo, expiação pela congregação. Então ele fazia uma limpeza ali completa. A lógica é muito simples. Se no verso 20 já diz que o bode que era sacrificado para Deus já fazia a limpeza completa, então para que o outro bode? Ou seja, para que o outro bode vivo? Se a expiação já tinha sido completa no verso 20. Vou repetir. Se a expiação já tinha sido completa no verso 20, para que então um bode vivo? Vamos ler aqui, ó. Depois de fazer tudo isso, o verso 20, no final do verso diz: Então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. O que ensina a igreja adventista? Que esse bode vivo aqui, ele representa Satanás. Por ser o originador do mal, ele recebe a culpa por todos os pecados, mas não no sentido de expiação, de perdão, mas no sentido de ser o originador do mal. Ele recebe as consequências do pecado como culpa, não no sentido de expiação, porque é muito simples, é muito lógico. O verso 20 diz que a expiação já foi realizada. O verso 21 fala que esse bode ele só vai levar a culpa final. Ou seja, o outro bode já realizou o seu trabalho. Esse aqui só vai receber as consequências pelo mal que ele causou. E assim, a igreja adventista ensina que esse bode é Satanás. Agora, que coisa interessante. Por essa interpretação aqui do texto,
as pessoas, muitos aí estão chamando os adventistas de adoradores do demônio, que a lógica deles é muito simples. A lógica é muito simples. Se os adventistas dizem que o bode vivo, que recebe as iniquidades dos filhos de Israel, o sacerdote coloca a mão sobre a cabeça dele, e ali transfere as iniquidades dos filhos de Israel para esse bode vivo, e o povo adventista acredita que esse bode é Satanás, logo eles têm Satanás como seu redentor. Entendeu o raciocínio? Está tendo por aí? Logo, se os adventistas têm Satanás como seu redentor, porque Satanás aqui recebe pecado, logo eles adoram o demônio. Entendeu aí a interpretação que estão fazendo por aí? Por que é falsa essa acusação? Porque é muito simples. Um simples estudioso da Bíblia vai entender que os adventistas estão certos ao afirmar. Nós vamos dar uma olhada em um site britânico que também diz que os judeus, na literatura judaica, eles também têm essa mesma posição. Ficou claro? Mas vamos entender que um simples leitor consegue entender que os adventistas estão corretos na sua interpretação. É muito simples. Como nós vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 9, Hebreus 9, a resposta está aqui, ó. Por que aquele bode vivo, ele não é redentor? Eu vou repetir. Por que aquele bode vivo, lá de Levítico 16, verso 20 e 21, ele não é redentor? E os adventistas estão corretos ao afirmar que ele é Satanás, que ele é símbolo de Satanás. Quando nós vamos aqui, estou em Hebreus capítulo 9, verso 23. Aqui no verso 23 está falando sobre os rituais que acontecia no Antigo Testamento no santuário, principalmente se referindo ao sacrifício do dia da expiação, ou seja, do bode que era sacrificado para Deus e o bode emissário, o bode Azazel. Preste muita atenção no verso 23. Leia cuidadosamente. Aqui diz assim, ó, falando dos rituais que aconteciam. De sorte, era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem, mas as próprias coisas celestiais se sacrificassem com sacrifícios melhores do que este. Agora leia o verso 22. Agora. Presta atenção no verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Presta bastante atenção. O texto, no verso 22, está dizendo que sem derramamento de sangue não existia remissão de pecado. Então a lógica é muito simples, até uma criança de 5 anos consegue entender isso. Se o bode vivo, já está dizendo, bode vivo, ele não foi morto. Se o bode vivo, ele não derramou o seu sangue, assim como o primeiro bode, logo ele não remiu o pecado de ninguém. Ficou claro ou não? Aqui está bem claro, sem derramamento de sangue não há remissão. Isso quer dizer que o bode vivo, ele não ele não perdoou o pecado de ninguém, ele não remiu o pecado de ninguém, ele não é redentor, coisíssima nenhuma. Ele não é redentor porque ele não morreu. Ficou claro? O bode vivo, ele não é redentor porque ele não derramou o seu sangue. Então, os adventistas estão corretíssimos ao afirmar que aquele bode é símbolo de Satanás, que levará a culpa do pecado no sentido dele ser o originador do mal, o causador do mal, e não por ele ser um redentor. Então, essa acusação que estão fazendo contra os adventistas, chamando de adoradores do demônio, porque os adventistas ensinam que o bode vivo, lá de Levítico 16, é Satanás, e logo que Satanás recebe pecado, esse bode é redentor. Isso é uma interpretação falsa. Eu fico triste porque existe até pastores que fizeram teologia ensinando isso. Um texto tão simples, tão explicativo como Hebreus 9, 22, e eles não passam para o povo. Então, queridos,
tudo que devemos falar é com base na verdade. E a Bíblia fala que o falso testemunho é um pecado grave. É o 9º mandamento da lei de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, essa acusação de que os adventistas adoram o demônio, com base em Levítico 16, ela é falsa. Porque aqui está bem claro que sem derramamento de sangue não há remissão. Se o bode vivo ele não teve o seu sangue derramado, então ele não é redentor, ele não remiu o pecado de ninguém. Ele apenas recebeu os pecados do povo como sendo o causador deles, ao originador do mal, porque Satanás foi o originador do pecado. Como Jesus disse lá em João 8,44, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e jamais se firmou na verdade. Está lá em João 8,44. Então a pergunta é, por que Satanás então ele é simbolizado como um bode que é levado para o deserto? Vamos aqui analisar esse site britânico aqui, que responde. Aqui é um site que faz pesquisas sobre as religiões, né? E aqui eles explicam como a literatura judaica vê esse bode aí de Levítico, esse bode vivo de Levítico 16. Deixa eu ver se eu traduzo aqui. Que diz aqui, ó, bode expiatório, bode Azazel no ritual de Yom Kippur, descrito na Torá, Levítico 16, 8 a 10, bode ritualmente carregado com o pecado do povo judeu. O bode expiatório era enviado ao deserto para Azazel, possivelmente com o propósito de aplacar aquele espírito maligno, enquanto um bode separado era morto como uma oferta a Deus. Então eles colocam aqui que o bode Azazel estava se relacionado com um espírito maligno. Claro? Então os judeus têm isso, que o bode Azazel está relacionado com um espírito maligno. Então por que esse bode? Qual que é a explicação? Por que esse bode, se ele simbolizava Satanás, por que ele era levado para o deserto? A explicação está em Apocalipse 20. Lá diz que Satanás ele ficará na terra desolada por 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, verso 1. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Satanás será preso, ou seja, ficará aqui na terra desolada por 1000 anos, levando as consequências, a culpa do pecado da humanidade. É por isso que ele é símbolo desse bode que é levado para o deserto. O deserto simboliza, de acordo com Jeremias 4, a condição que a terra vai ficar no período dos 1000 anos. Se vocês forem lá em Jeremias 4, lá mostra a terra desolada, a terra sem forma e vazia, né? Os homens, não haverá homens sobre a terra, ou seja, a terra ela vai voltar praticamente no seu estado original antes de Deus criar o mundo, tipo sem forma e vazia, entendeu? Então completamente destruída. Então o deserto ele é símbolo do que vai acontecer na volta de Cristo, que tudo aqui vai ser destruído, né? Pelo menos os ímpios serão mortos pelo resplendor da glória de Deus, como está em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E ali Satanás fica sozinho por 1000 anos com seus anjos caídos aqui na terra, esperando o julgamento final, a destruição final que ocorrerá após os 1000 anos. É por isso que ele é levado para o deserto, ok? Então essa interpretação ela é falsa ao dizer que os adventistas têm Satanás como seu redentor, porque em Hebreus 9:22 lá diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Logo, Satanás ali ele não é colocado como um redentor, mas um causador do mal, tá ok? Recentemente, há uns 6 dias atrás, mais ou menos, lá no Rio Grande do Sul,
foi inaugurado. Aqui sim podemos dizer o que são adoradores do demônio. Pessoas que expressam realmente que estão adorando Lúcifer, né? Por exemplo, há 6 dias atrás foi inaugurado. Na verdade, ia ser inaugurado, né? Porque foi impedido ali pela política do Estado, né? Que o templo não fosse aberto hoje. Era para ser aberto hoje esse templo. Mas ele não foi porque alegaram ali que não tinha alvará para abrir. Porém, estão lutando para abrir esse templo. Vamos lá. Aqui diz aqui, ó, na reportagem do Z1. Santuário para Lúcifer. Terá estátua com mais de 5 metros no Rio Grande do Sul. Segundo o mestre de ordem religiosa, Lúcifer... Segundo, né, o mestre de ordem religiosa, Lúcifer é um portador de luz. Espaço vai ser inaugurado em Gravataí, no dia 13 de agosto, ou seja, vai ser inaugurado hoje. Só que ali o Estado está alegando que não tem um alvará de funcionamento, então eles não liberou para abrir hoje. Mas possivelmente vai abrir aí, porque eles estão se baseando na Constituição, de que o Brasil é um Estado laico, não tem religião definida, e de acordo com o artigo 5º, inciso 6º, as pessoas têm livre liberdade de crença em acreditar qualquer coisa, certo? Só que aí está tendo uma certa confusão em definir: adoração a Lúcifer é uma religião ou é uma seita? Então esse debate aí está se estendendo. Apesar que isso não é novidade, porque também chamam os adventistas de seita. Então, queridos, quem adora o demônio deixa claro na sua liturgia, na sua literatura, diferentemente dos adventistas. O que estão fazendo com os adventistas é uma acusação maligna, falsa. Aqui não, aqui é direto. Eles estão dizendo aqui que adoram o demônio realmente. E está dizendo que o local está sendo mantido em sigilo, né? Para garantir segurança de seguidores. Aqui tem a imagem, né, de 5 metros, pelo menos fotografaram a imagem de 5 metros no templo. Tá vendo? Imagem de 5 metros. Tem outras imagens lá no fundo. Aqui a imagem de Lúcifer no templo. A estátua de Lúcifer, né, será erguida em Gravataí, com 5 metros de altura. Que é reportagem do G1, né? Uma ordem religiosa está construindo um santuário para Lúcifer em Gravataí, na região de metropolitana de Porto Alegre. O espaço deve ser inaugurado no dia 13 de agosto. Era, né? Para ser inaugurado hoje. Com estátua de mais de 5 metros representando a divindade. E eles informam o seguinte: para nós, Lúcifer é um deus que, assim como tantos outros, foi demonizado pela Igreja Católica. Lúcifer é o portador de luz, do autoconhecimento. Então eles já se declaram aqui adoradores de Lúcifer, dizendo que Lúcifer traz o conhecimento para eles. E ele não é ruim. Então, resumindo, Lúcifer sim, ele traz o conhecimento. Qualquer um que for atrás de Satanás, ele tem mais de 6.000 anos de experiência, é óbvio que ele vai dar conhecimento para essas pessoas. Porém, o que ele não pode dar é a salvação, de acordo com a Bíblia. Que de acordo com Atos capítulo 4, só um nome na terra pela qual os homens poderão ser salvos. A imagem de Lúcifer foi erguida nesta sexta-feira, dia 9. A estátua produzida em cimento por um ateliê retrata a dualidade do homem humano e do esqueleto com os pés e asas, representando o espírito da divindade, segundo o religioso. Então, queridos, aqui sim vemos pessoas que realmente adoram o demônio na sua liturgia, na sua literatura, diferentemente do que estão fazendo com os adventistas. E o diabo joga essa acusação contra os adventistas, dizendo que são adoradores do demônio, justamente para, na perseguição, as pessoas que não leem, que não estudam, interpretar mal, né, e perseguir ferozmente os adventistas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja. Do Sul suspendeu a inauguração de um templo dedicado
A Lúcifer, bom, cada um com seus prazeres, né, gente? Mas, bom... O pedido veio da prefeitura de Gravataí, que alegou falta de alvará de funcionamento. Ah, tá, peraí, Pedro. É alvará de funcionamento, é isso? Tem nada a ver com questão religiosa. No papel, não. Entendi. No papel, não. Nem mas com os organizadores desse templo do Lúcifer acham que tem a ver. Eles são adoradores do demônio. Esse é o Lúcifer? Eu nunca tinha visto. Esse é o Exubará. Porque entendi. isso aqui foi o início da discussão toda. Essa estátua do Exubará foi colocada no Distrito Industrial de Gravataí, que é uma cidade que fica pertinho ali de Porto Alegre. Sim, região metropolitana. Região metropolitana. E foi um projeto aprovado pela Câmara Municipal, por unanimidade, o prefeito sancionou, colocaram lá a estátua